Durante o inverno rigoroso na Europa, um último rugido ressoou pelas florestas das Ardenas. Esses não eram tanques comuns. Eram as últimas feras de aço dos sonhos despedaçados de Hitler, conduzidas por tripulações de elite forjadas no fogo brutal da frente oriental, agora lançadas para o oeste em uma última aposta. Os aliados acreditavam que a Wehrmacht havia sido derrotada, mas em dezembro de 1944, a frente ocidental foi surpreendida por uma ofensiva alemã liderada por veteranos Panzer. Esta é a história da última grande ofensiva de tanques, o avanço final das divisões mais ferozes da Europa antes do início do colapso do Terceiro Reich. Nos últimos dias de dezembro de 1944, as florestas das Ardenas ainda ecoavam com o trovão da guerra. A neve cobria as colinas, ventos cortantes atravessavam as árvores, e a ofensiva alemã, lançada numa última tentativa desesperada de mudar o rumo da guerra no oeste, começava a vacilar. Mas enquanto as unidades americanas lutavam para entrar na devastada cidade de Bastogne, dando novo fôlego a uma defesa antes considerada perdida, os alemães ainda não haviam desistido. Reforços estavam a caminho, veteranos, colunas blindadas e tropas experientes ainda capazes de desferir um contra-ataque devastador. Entre eles estavam os homens da 1ª Divisão Panzer da SS, a infame Leibstandarte Adolf Hitler. Antes, guardas pessoais do Führer, agora eles se encontravam longe de Berlim, avançando pela gelada zona rural de Luxemburgo em uma tentativa final de estabilizar a frente e esmagar o corredor americano. Neste ponto da campanha, Bastogne era mais que um nome no mapa. Era símbolo de resistência e ponto crucial que ambos sabiam poder decidir o destino da Batalha das Ardenas. Depois que a 4ª Divisão Blindada dos Estados Unidos rompeu e alcançou a cidade cercada em 26 de dezembro, deixou de ser uma simples questão de terreno. Virou questão de ímpeto. Os alemães sabiam que, se Bastogne ficasse com os aliados, todo seu flanco sul estaria em risco. Assim, um novo e mortal esforço foi ordenado: cortar a linha de suprimento americana, fazê-los recuar e fechar o corredor aberto a um custo tão alto. Novas ordens chegaram rápido. A Leibstandarte, já desgastada pelos combates intensos no norte, foi enviada ao sul. Com frio, exaustos e pouco combustível, foram lançados à ação novamente. Um padrão sombrio se repetia durante toda a guerra. As formações de elite iam de crise em crise. Esperava-se que fizessem milagres, com menos homens, menos tanques e em condições cada vez piores. Ainda assim, o nome da divisão ainda tinha peso. Onde quer que a Leibstandarte fosse, os comandantes esperavam resultados. Os comandantes americanos, por sua vez, reconheciam o perigo. O 3º Corpo de Patton havia aberto caminho até Bastogne, mas o corredor era estreito, exposto e estava sob pressão. Para fortalecer sua posição e proteger os flancos, a 35ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos foi ordenada a avançar, fechando brechas e garantindo as estradas que abasteciam a cidade pelo leste. O avanço deles, no entanto, os colocou diretamente no caminho do contra-ataque alemão, um assalto liderado justamente pelos homens que carregavam o nome de Hitler em suas mangas. Em 28 de dezembro de 1944, a 1ª Divisão SS Panzer foi colocada sob o comando do 5º Exército Panzer do general Hasso von Manteuffel. Naquela noite, elementos da divisão, como o Regimento Blindado, unidades antitanque, infantaria, artilharia e engenheiros, começaram a se reposicionar pelas colinas nevadas e trilhas florestais rumo ao sul de Bastogne. A jornada foi tudo menos tranquila. A falta de combustível atrasou os movimentos, e o terreno, congelado e coberto de gelo, tornou até mesmo a logística básica um pesadelo. Muitos dos veículos da divisão não conseguiram se mover até o meio-dia do dia 29. Até então, a estrutura de comando havia mudado novamente, e Leibstandarte agora estava subordinado ao grupo de exércitos Luttwitz. Ao cair da noite do dia 29, a divisão avançou mais fundo nas colinas arborizadas, próximas aos agrupamentos de vilarejos de Tarchon e L'Outremanche. A região era uma faixa de terra acidentada
próxima à fronteira com Luxemburgo, com terreno difícil, coberto de neve e estradas estreitas. As temperaturas despencaram abaixo de zero. Soldados que lutaram nas vastidões da frente oriental agora rastejavam por florestas com neblina, escorregavam no chão gelado e aguardavam em silêncio a ordem de atacar. Ao norte, outras formações alemãs também convergiam para a região. A 167ª Divisão Volksgrenadier, recém-chegada das operações na Hungria, entrou em ação para apoiar o esforço. Apesar de alguns serem veteranos, outros haviam chegado recentemente da Luftwaffe e ainda não se adaptaram ao combate de infantaria. Seu equipamento era escasso, seu moral era instável. Mesmo assim, esperava-se que operassem ao lado dos remanescentes do Regimento 901 da Panzerlehr. Tropas que já haviam sangrado muito em confrontos anteriores e agora estavam reunidas em pequenos Kampfgruppen, ainda equipados com alguns poucos Panzer IV. E assim, quando 1944 chegava a um fim congelado, o último grande ataque da ofensiva de inverno alemã foi colocado em ação. A Leibstandarte, ferida mas não derrotada, preparou-se para atacar novamente. O que se seguiu seria alguns dos combates mais ferozes e implacáveis de toda a campanha. Um esforço nascido não do ímpeto, mas do desespero. A elite foi convocada de novo, mas agora até eles estavam ficando sem tempo, combustível e opções. Para cumprir sua missão perto de Bastogne, o comandante da Leibstandarte, Major-General da SS Wilhelm Mohnke, reorganizou o restante da divisão em 2 grupos de ataque. Cada Kampfgruppe, que significa grupo de combate, operaria de forma independente, avançando por setores diferentes em um ataque coordenado. O primeiro grupo, liderado pelo capitão da SS Werner Poetke, recebeu os últimos blindados disponíveis da divisão. Isso incluía os tanques restantes, 2 batalhões esgotados de Panzergrenadiers e um pequeno contingente de engenheiros de combate. A tarefa deles era ambiciosa: capturar a vila de Lutrebois e depois avançar para o oeste em direção a uma estrada de suprimentos crucial que ligava Bastogne a Arlem. A ideia era atacar o corredor que mantinha a linha de frente americana viva. Houveram rumores e sugestões de que Johann Paper, famoso por liderar o avanço brutal da divisão no norte no início daquele mês, ainda estava envolvido nessa operação, possivelmente manipulando as coisas nos bastidores, mas isso pode ser descartado com segurança. Após a destruição de seu grupo de combate entre 17 e 25 de dezembro, Paper ficou fisicamente exausto e mentalmente abalado. Ele foi retirado da linha de frente e ficou apenas em recuperação. A responsabilidade da ofensiva final recairia não sobre nomes lendários, mas sobre os veteranos desgastados que ainda permaneciam em campo. Sobre a força real da divisão nessa fase, os registros alemães são vagos, mas há fragmentos suficientes para dar uma ideia aproximada. O 1º Batalhão Panzer da SS ainda tinha, no papel, cerca de 16 tanques Panther e 26 Panzer IV. Esses eram os tanques médios principais da divisão. O batalhão antitanque de Karl Hettlinger teve desempenho um pouco melhor e provavelmente manteve cerca de 18 Jagdpanzer IV. O golpe mais pesado, no entanto, veio do batalhão de tanques pesados do corpo, que ainda possuía cerca de 33 dos temíveis tanques Tiger II. Realisticamente, apenas cerca de 15 desses monstros ainda estavam em condições de funcionamento neste momento. O restante estava inativo por problemas mecânicos, falta de combustível ou abandono nas estradas congeladas. Ainda não se sabe quantos desses veículos chegaram à batalha perto de Bastogne. Dos 93 tanques e caça-tanques listados, provavelmente só metade estava apta para combate no início da batalha. A falta de combustível, a manutenção, as avarias e os ataques aéreos dos aliados impediram que muitos sequer deixassem as áreas de preparação. Na infantaria, o restante dos granadeiros da divisão foi dividido entre os 2 grupos. O Kampfgruppe de Hansen incluía os remanescentes do 1º e 3º Batalhões Panzergrenadier, enquanto Poetke foi reforçado com homens do 2º Batalhão e soldados sob o comando do coronel da SS Rudolf Sandig. Mesmo quando combinados, cada Kampfgruppe provavelmente tinha o equivalente a apenas um batalhão de infantaria com efetivo completo, o que estava longe do ideal para o que deveria ser um golpe decisivo. Quando o sol nasceu em 30 de dezembro, a linha de frente ia ao sul, desde os arredores de Neff, cruzando florestas densas a leste de Marvy, seguindo estradas rurais por Lutrebois e Villa Labonneau, até as colinas onduladas, perto de Liverchamp, e cristas abaixo de Harlange.
O terreno era acidentado e coberto de neve. Cada vila era uma fortaleza congelada, cada floresta uma armadilha mortal. Os dois grupos alemães se preparavam para avançar em um terreno que castigaria até os homens mais bem treinados. Para a Leibstandarte, não seria uma última carga gloriosa, mas uma luta brutal na lama, neve e chumbo. À medida que o ataque alemão ganhava impulso, a 35ª Divisão de Infantaria Americana se viu diretamente no caminho da Leibstandarte em avanço. Na noite de 29 de dezembro, 2 regimentos já haviam feito avanços significativos. O 134º Regimento de Infantaria havia tomado o controle da maior parte da vila de Lutrebois, enquanto o 137º havia capturado as aldeias de Saint-Lê-Livarchamp dos paraquedistas alemães da 5ª Divisão Fallschirmjäger. Naquela noite, sob a cobertura da escuridão, o 137º avançou ainda mais, enviando 2 companhias para Villers-les-Bains. Eles não acharam uma vila vazia, mas sim disputada. Uma companhia de pioneiros alemães estava entrincheirada e se recusava a recuar. De acordo com os próprios registros da 35ª Divisão, os americanos e alemães acabaram compartilhando a cidade durante a noite, lutando a curta distância e muitas vezes sem saber quem controlava qual rua ou prédio. Enquanto isso, o 3º Regimento da Divisão, o 320º, estava travando combates brutais contra outros elementos da Divisão de Paraquedistas alemã. Eles lutaram em meio a terrenos arborizados e ao redor de fazendas isoladas ao sudeste de Harlingen, onde a visibilidade era ruim e o avanço era lento. Em apenas 3 dias de combates para alcançar essas posições, a 35ª Divisão já havia sofrido 148 baixas em combate e o pior ainda estava por vir. O ataque alemão, liderado pela Leibstandarte, começou na manhã seguinte. Às 6h25 do dia, 30 de dezembro, os tanques do Kampfgruppe Puttke avançaram. Devido à grave escassez de munição, o bombardeio de artilharia que deveria preceder o avanço foi fraco e em grande parte ineficaz. Mas o clima naquela manhã favoreceu os alemães. Nuvens pesadas e névoa cobriam a região, dificultando a operação das aeronaves aliadas nas horas iniciais. Infelizmente para os atacantes, o apoio aéreo prometido pela Luftwaffe alemã nunca se concretizou. Os blindados de Poetzka avançaram de Lutremange e encontraram pouca resistência, apenas fogo de artilharia esparso. A vila de Lutrebois era defendida pelo 3º Batalhão do 134º Regimento, enquanto o 2º Batalhão estava entrincheirado ao longo da crista, com vista para o vale ao sul. Apesar do fogo de artilharia atrasar o avanço, os soldados da infantaria mecanizada alemã logo infiltraram as posições americanas. Alguns contornaram a extremidade sul da vila, enquanto outros avançaram diretamente para dentro de Lutrebois. Enquanto isso, um grupo de 7 tanques alemães manobrou pelo lado norte da vila numa tentativa de flanquear os defensores. As tripulações dos caça-tanques americanos reagiram rápido e destruíram 4 Panzers. O fogo de artilharia destruiu mais 2 e o último foi imobilizado por uma mina. A notícia do ataque chegou ao quartel-general do Comando de Combate A, parte da 4ª Divisão Blindada, às 06h35. Posicionadas a leste da rota Bastogne-Arlon, essas forças blindadas estavam na retaguarda da linha de frente da 35ª Divisão de Infantaria. Eles estavam inicialmente voltados para o norte, com elementos avançados perto da cidade de Remonfos. O comandante americano reagiu rapidamente, ordenando que suas unidades blindadas se movessem para leste e apoiassem a infantaria sob pressão. O relatório pós-combate do Comando de Combate apinta um quadro claro da urgência. O contra-ataque inimigo, com força de pelo menos um batalhão apoiada por canhões autopropulsados e cerca de 20 a 30 tanques, expulsou o 3º Batalhão do 134º Regimento de Lutrebois. A infantaria inimiga também avançou pela floresta, chegando a menos de 400 jardas da rodovia, colocando nossa posição sob ameaça direta. Os americanos agiram de forma decisiva, enviando um batalhão de infantaria blindada para a floresta a oeste de Lutrebois, apoiado por 2 companhias de tanques do 35, o Batalhão de Tanques. Aviões de ataque ao solo decolaram às pressas e as baterias de artilharia ordenadas a iniciar um bombardeio maciço. À medida que o céu começou a clarear e a visibilidade melhorou ao longo do dia, a maré começou a virar.
O relatório do Comando de Combate registrou depois um confronto notável. Por volta das 11 da manhã, 6 tanques Sherman americanos da Companhia B encontraram 13 Panzers alemães avançando para noroeste a partir de Lutrebois. No tiroteio que se seguiu, 11 tanques alemães foram destruídos, sem perdas relatadas do lado americano. Nesse momento, muitas aeronaves aliadas já sobrevoavam. 7 tanques adicionais foram destruídos por ataques aéreos, e a combinação da artilharia com o poder aéreo desarticulou várias formações de infantaria alemã antes que se reorganizassem. A história oficial do Exército dos Estados Unidos, escrita por Hugh M. Cole, traz mais detalhes sobre a resposta aérea. De acordo com Cole, o corpo principal da 1ª Divisão Panzer SS foi avistado se aproximando pela estrada entre L'Outremange e Lutrebois por volta do meio-dia. Cerca de 25 tanques foram contados. Os caças-bombardeiros americanos levaram 2 horas para serem redirecionados, mas chegaram a tempo de devastar a coluna, destruindo ou danificando mais 7 tanques e forçando o restante da força alemã a se dispersar. O que havia começado como um ataque coordenado por unidades de elite alemãs, agora estava se transformando em caos. Apesar de romper as linhas americanas, a posição da Leibstandarte ficava mais precária a cada minuto. O mau tempo que protegia seu avanço estava se dissipando. Todo o poder de fogo aliado, artilharia, blindados e aeronaves agora estava caindo sobre eles. Informações extras sobre 30 de dezembro vêm do relatório pós-ação de um dos batalhões de tanques americanos envolvidos. Ele relatou como 13 tanques alemães avançaram para uma área arborizada ao sudeste de Lutrebois. Um observador de artilharia solitário avistou o movimento deles do alto, voando em um pequeno avião de reconhecimento Cub. Ele rabiscou uma mensagem e a lançou para a Companhia B do 35º Batalhão de Tanques. As tripulações dos tanques americanos agiram rápido e prepararam uma emboscada. 6 tanques alemães, apoiados por um pelotão de caça-tanques do Batalhão de Caça-Tanques 701, posicionaram-se perto de uma elevação rasa que fornecia altura suficiente para esconder seus cascos. Deste ponto de observação oculto, eles esperaram em silêncio. Quando a névoa se dissipou brevemente, os blindados alemães à frente, provavelmente um pelotão de 6 tanques, avistaram outra unidade americana nas proximidades. Ao tentar girar em direção ao alvo, a formação alemã expôs seu flanco. O primeiro tiro atingiu e desativou o tanque da frente, possivelmente do comandante da companhia. Depois, houve confusão. Os tanques restantes pararam, circularam em desordem e foram abatidos um a um. Outros 6 tanques alemães logo seguiram pela mesma rota e foram destruídos ou desativados. Enquanto isso, caça-tanques americanos miraram os canhões de assalto, destruíram 3 e expulsaram a infantaria de apoio. A emboscada foi devastadoramente eficaz. Esses relatos americanos estão razoavelmente alinhados com os relatos alemães limitados do dia, embora o número de tanques destruídos, relatados por cada lado, naturalmente varie. Manfred Thorn, um membro da 7ª Companhia Panzer da SS, mais tarde relembrou o momento em que chegaram às colinas, perto de Lutrebois, por volta das 9h30 da manhã. Ele descreveu a infantaria americana na borda esquerda da floresta, paralela à estrada. Ao saírem da linha das árvores, avistaram as primeiras casas de Lutrebois. Thorn lembrou ter visto um tanque Panther no flanco direito. Olhando para o oeste, ele viu os últimos veículos da 6ª Companhia sumindo atrás de uma elevação rumo à vila de Remonfosse. A companhia avançou em formação de cunha, atravessando campos abertos e seguindo em direção a um trecho de terreno elevado a 4 quilômetros ao sul de Bastogne. Bosques margeavam seu lado direito e campo aberto seguia à esquerda. Atrás deles, Lutrebois já estava ficando para trás. Por volta das 15h15, Thorn e sua equipe viram vários tanques queimando atrás deles. Nos próximos 10 minutos, 6 tanques de sua própria companhia foram destruídos. A luta se intensificava rapidamente. Não está claro se o Panther que Thorn viu pertencia ao capitão Werner Petzka em pessoa, mas sabemos que o tanque de comando de Petzka ficou fora de combate naquele dia. Ele e seu ajudante, Rolf Reiser, foram vistos mais tarde pegando carona de volta ao quartel-general em um dos Panthers restantes da 7ª Companhia. O tanque de Thorn recuou para a floresta ao anoitecer e depois voltou à vila de Brest.
Outro tripulante de tanque da mesma companhia, Rolf Erhardt, também deixou um relato escrito da batalha. A tripulação contornou o centro de Lutrebois, deixando a vila à esquerda rumo ao noroeste. De repente, avistaram movimento perto da sexta companhia. Os tanques viraram para a esquerda, abrindo fogo com seus canhões principais. Erhardt lembrou que a artilharia ficou mais intensa e então mudou completamente de tom. Os estrondos surdos foram substituídos por explosões agudas e secas, sinalizando o uso de canhões antitanque de alta velocidade. O fogo vinha diretamente da frente, do oeste, provavelmente de uma elevação coberta por árvores que acompanhava a estrada Basten-Arlon por vários quilômetros. Os americanos, aparentemente, haviam posicionado suas armas antitanque, mais à esquerda do avanço da sexta companhia. 2 projéteis explodiram bem na frente do tanque de Erhardt. Outro tanque próximo foi atingido e imobilizado. Então, o próprio veículo deles foi atingido. Ele descreveu o impacto com uma clareza assustadora. Quando a fumaça se dissipou, a escotilha dele havia sido arrancada, e só então ele percebeu que o canhão principal deles tinha sido completamente arrancado da torre. O choque escondeu a verdadeira extensão dos danos. Mais tarde, naquela noite, uma das tripulações sobreviventes retornou ao campo de batalha para buscar veículos danificados. O que eles encontraram foi uma fileira sombria de 6 tanques, todos da sua companhia, queimados e ainda fumegando em um campo aberto. Apenas 2 tripulantes morreram durante todo o dia de combates. O capitão da SS, Oskar Klingelhofer, sofreu queimaduras, mas sobreviveu e mais tarde voltou a comandar os restos da companhia. Enquanto o flanco norte do ataque estava sendo destruído sob o fogo combinado de blindados, artilharia e ataques aéreos americanos, o setor sul, atribuído ao Kampfgruppe Hansen, estava avançando melhor. Apesar do terreno difícil e da rota sinuosa, passando por florestas densas e vales íngremes, os alemães conseguiram continuar avançando. No final da manhã, os Panzer Grenadiers do capitão SS Haft, apoiados por pelo menos 7 Jagdpanzers, chegaram à Vila Labonneau. Lá, eles renderam o pequeno grupo de pioneiros alemães que havia passado a noite anterior dividindo a vila com elementos do 137º Regimento dos Estados Unidos. A batalha ainda não havia terminado, e embora o movimento de pinça ao norte tivesse sido devastado por emboscadas e pelo forte poder de fogo americano, o avanço ao sul mostrava algum impulso. Ainda não se sabia se isso mudaria a batalha, mas o custo já era impressionante. Nas primeiras horas da manhã de 30 de dezembro, o avanço alemão no setor sul se intensificou com resultados mortais. Os relatórios pós-ação da 35ª Divisão de Infantaria Americana descrevem uma cena sombria em Villars-Labonneau. 2 companhias do 3º Batalhão do Cento e 37º Regimento, as companhias K e L, haviam se entrincheirado, mantendo alguns prédios na vila. Por volta das 8 H-45-7 caça-tanques alemães, provavelmente Jagdpanzer, apoiados por ondas de infantaria, avançaram sobre sua posição. Tanques avançaram, projéteis atingindo prédios de pedra. Chamas consumiram a vila conforme o ataque aumentava. Pedidos urgentes de apoio de artilharia foram feitos por rádio. Uma mensagem pedindo cortina de fumaça e fogo de alto explosivo chegou ao quartel-general do batalhão, mas antes da resposta, a linha caiu. Ao final do dia, apenas um dos 169 soldados americanos presos dentro da vila conseguiu sair com vida. Relatórios adicionais do regimento revelaram que, mais cedo naquela manhã, às 06h45, o 3º Batalhão havia mantido 4 prédios na cidade. Às 9h, a resistência aumentou dramaticamente quando canhões de assalto alemães e tropas da SS invadiram a área para reforçar as unidades de pioneiros que já estavam dentro. As equipes de bazuca destruíram 2 veículos alemães, mas os outros recuaram apenas para fora de alcance e continuaram bombardeando as casas ocupadas pelos americanos com fogo direto. As companhias K e L estavam completamente isoladas, cercadas, em desvantagem de fogo e dominadas. Enquanto isso, o avanço alemão continuou em direção ao oeste. Por volta das 14h45, suas forças capturaram o Château Los Angeles. Às 16h, eles haviam alcançado a beira da crucial estrada Bastogne-Arlon. Esse foi o ponto mais avançado que alcançaram. Quando os elementos avançados do Kampfgruppe Hansen tentaram passar pelo chateau, foram atingidos por forte e preciso fogo de artilharia americana. Tanques e canhões antitanque, tanto do comando de combate,
a da 4ª Divisão Blindada, quanto de elementos do 137º Regimento de Infantaria, abriram fogo, interrompendo o avanço alemão. Hansen mandou seus homens se entrincheirarem e segurarem o máximo de terreno que conseguissem. Ao anoitecer de 30 de dezembro, a Leibstandarte mantinha várias posições-chave: 535, Lutrebois, Château Los Angeles e Villa La Bonne-Eau. Em contraste, a 35ª Divisão de Infantaria foi forçada a recuar para uma nova linha que se estendia de Remonfosse, passando por Saint-Lay até Livarchamps. Embora o ataque alemão tenha falhado em seu objetivo principal de romper o corredor de Bastogne e fazer a ligação em Assenois, ele abriu uma cunha profunda de vários quilômetros no flanco americano. Foram perdidos pelo menos 20 tanques e canhões de assalto alemães e muitos panzergrenadiers mortos ou feridos. Embora não tenha atingido o objetivo principal, a ofensiva obteve um resultado secundário notável. Como registrado posteriormente pela história oficial do Exército dos Estados Unidos, o ataque neutralizou efetivamente a 35ª Divisão de qualquer ação ofensiva até o final de dezembro. Eles não poderiam mais contribuir significativamente nos combates em Bastogne. Em outro ponto, a 167ª, a Divisão Volksgrenadier, lançou um ataque separado em direção a Bastogne, pelo eixo de Brasse. Houve ganhos iniciais. Algumas unidades alemãs chegaram até mesmo às casas mais externas da cidade. Mas sob intensos bombardeios de artilharia, ataques rasantes de caças-bombardeiros aliados e um rápido contra-ataque blindado do Comando de Combate A, o ataque foi interrompido ao anoitecer. Os alemães finalizaram o dia no oeste de Marville. Enquanto isso, a 5ª Divisão Paraquedista manteve suas linhas contra ataques de reconhecimento americanos, mas estava fraca e dispersa demais para contribuir significativamente no ataque ao corredor de Bastogne. Relatórios detalhados do lado leste do corredor em 31 de dezembro são escassos, mas o que se sabe é que o tempo havia melhorado e a atividade aérea dos aliados intensificou-se dramaticamente. Os alemães mais tarde alegariam que 3.550 aeronaves aliadas haviam operado naquele dia contra apenas 500 aeronaves próprias. O relato de Ralph Tiemann sobre a Leibstandarte nos conta que os combates em 31 de dezembro continuaram selvagens e implacáveis. Ambos os Kampfgruppen teriam alcançado novamente a estrada Bastogne-Arlon por volta do meio-dia. Porém, à tarde, foram forçados a recuar às posições originais sob forte artilharia e contra-ataques coordenados da 4ª Divisão Blindada e da 35ª Divisão de Infantaria. Curiosamente, os relatos americanos do dia mal mencionam esse novo avanço alemão. O relatório pós-ação do Comando de Combate A destacou apenas que suas posições, tomadas na noite anterior, foram fortificadas e aprimoradas. Uma anotação relatou calmamente que um tanque inimigo à espreita na borda de uma floresta foi identificado e destruído. O registro da 35ª Divisão informa que foi ordenado um ataque ao nordeste para capturar 2 colinas perto de Lutrebois. O avanço, apoiado por tanques da 4ª Divisão Blindada, não teve progresso. O fogo inimigo era simplesmente intenso demais. Do lado alemão, a entrada no diário do Marechal de Campo Gerd von Rundstedt, às 12h15 do dia 31, capturou claramente o momento. Uma mensagem do Grupo de Exércitos B descreveu como o Grupo de Ataque Ocidental, composto pela Brigada Führer-Begleit e pela 3ª Divisão Panzergrenadier, não podia mais avançar, a menos que fosse apoiado pela ala leste, que incluía a Leibstandarte e a 167ª Divisão Volksgrenadier. O Grupo Oriental avançou novamente, mas com ganhos marginais. Von Rundstedt observou que o apoio de artilharia ajudaria, mas admitiu que as forças já empregadas não eram mais suficientes para atingir os objetivos da operação. Em 1º e 2 de janeiro de 1945, os combates haviam se acalmado um pouco, sem grandes avanços. Os americanos disseram ter retomado o Château Los Angeles e limpo os bosques a oeste de Villers-la-Bonneau. Apesar disso, o Kampfgruppe Poetische seguia mantendo posições perto do ponto 0,535 e em Lutrebois. O marechal de campo Walter Model, líder do grupo de exércitos B, chegou a uma conclusão preocupante. O sonho de isolar Bastogne por meio de um movimento coordenado de pinça leste-oeste havia terminado. Agora, ele optava por um ataque direto à cidade. Para apoiar esse novo plano, ele ordenou que a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend entrasse em ação perto de Bastogne. O resultado foi um desastre.
A divisão sofreu perdas horríveis, perdendo 76 Panthers, 7 caça-tanques Jagd Panther e 18 blindados de transporte de pessoal em poucos dias. Em 3 de janeiro, a infantaria americana conseguiu entrar em Lutrebois mais uma vez. No dia 4, os homens de Poética contra-atacaram com blindados para retomar a vila. O ataque inicial teve algum sucesso, mas ao anoitecer, os alemães foram forçados a recuar, com os tanques se retirando para Lutremange. Ainda controlavam os bosques ao sul e leste da vila, mas o entroncamento de estradas a noroeste estava com os americanos. Enquanto isso, relatos da frente leste do corredor de Bastogne descrevem combates contínuos próximos à vila de Harlinge. O 137º Regimento havia tomado vários prédios, mas sofreu um contra-ataque de tanques e infantaria alemães, provavelmente Jagdpanzers, do grupo de Hansen, atuando junto com elementos da 5ª Divisão Paraquedista. Registros americanos de 5 e 6 de janeiro relatam apenas que a resistência alemã foi feroz, e todas as tentativas de avançar contra a Leibstandarte fracassaram. Mas relatos alemães contam história mais dura. De acordo com a história oficial da Leibstandarte, os ataques foram renovados ao longo da estrada Bastogne-Arlon, tanto nos setores da 167ª a Volksgrenadier quanto da LH. Um batalhão alemão de Panzergrenadier, agora reduzido a apenas 80 homens, apoiado pelos últimos canhões de assalto restantes, lançou um ataque de Villers-le-Bon-Eau em direção a Losange. Ele foi interrompido quase imediatamente sob intenso fogo de artilharia da 35ª Infantaria e das 4ª e 6ª Divisões Blindadas. Houve outra tentativa desesperada a partir da floresta próxima a Tarchon. Um segundo batalhão, com cerca de 100 granadeiros, foi reforçado por remanescentes da 6ª Companhia Panzer e blindados dispersos do 1º Regimento Panzer SS, incluindo alguns Panthers sobreviventes. Eles chegaram à orla de Lutrebois, mas foram repelidos pelo fogo concentrado de armas leves, armas antitanque e toda a força das defesas americanas entrincheiradas. Ficou claro que a Leibstandarte havia dado tudo o que tinha, mas não foi o suficiente. Apesar de a Leibstandarte manter suas posições devastadas até 7 de janeiro, a situação geral das forças alemãs piorava rapidamente. Os aliados pressionavam fortemente em várias frentes, e as ambições outrora ousadas da ofensiva das Ardenas haviam se reduzido à mera sobrevivência. Os comandantes alemães temiam enfrentar em breve outro desastre como o Bolsão de Falaise, onde forças cercadas foram aniquiladas no verão anterior, na França. Reconhecendo o perigo, Adolf Hitler finalmente cedeu. Em 8 de janeiro, ele autorizou o marechal de campo Walter Model a abandonar o setor a oeste de Houffalize e ao sul de Bastogne. Para a Leibstandarte, isso significava o começo do fim. A retirada deles estava marcada para 10 de janeiro, mas até lá eles receberam ordens para resistir e manter a linha. Em 9 de janeiro, o 3º Corpo de Patton lançou um ataque final coordenado para colapsar o restante do saliente alemão a sudeste de Bastogne. O relatório pós-ação da 35ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos apresentou os fatos em termos simples. A divisão foi ordenada a retomar o ataque ao nordeste. O 320º Regimento de Infantaria, apoiado pela 6ª Divisão Blindada, avançou 800 metros. O 134º Regimento de Infantaria avançou 1 quilômetro. Do lado alemão, a história da Leibstandarte oferece detalhes mais vívidos. Ela descreve como os americanos atacaram com blindados pesados e apoio de artilharia incessante. O objetivo deles era romper as posições mantidas pelo 3º Batalhão de Granadeiros Panzer da SS ao longo da orla oeste de Villers-le-Bon-Eau. Naquela noite, as forças americanas conseguiram romper a linha externa e entraram brevemente no coração da vila em ruínas. Mas a ruptura encontrou resistência imediata. Pioneiros da SS e os remanescentes do batalhão, apoiados por canhões de assalto, fecharam a brecha. Foi planejado um contra-ataque noturno. Os relatos de outros setores da frente naquele dia quase nada dizem. A tempestade se concentrou em um único campo de batalha em ruínas. No dia seguinte, 10 de janeiro, marcou o fim da ofensiva alemã neste setor. A 5ª Divisão Paraquedista e a 167ª Divisão Volksgrenadier começaram a recuar em direção a uma nova linha defensiva ancorada em Bisori, Worden e Brass. Naquela mesma manhã,
a Leibstandarte iniciou sua própria retirada, movendo-se para leste em direção à região de Sangh-Vit, onde voltaria a ficar sob a autoridade do 2º Corpo Panzer da SS. Nesse ponto, o custo para a 35ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos já era impressionante. Em menos de 2 semanas de combate, ela sofreu 1.432 baixas em batalha. Ainda assim, havia uma certa satisfação sombria. Eles haviam desferido um golpe devastador em uma das formações alemãs mais temidas da guerra. Um dos granadeiros blindados de Hansen descreveu posteriormente a retirada. No início da manhã de 10 de janeiro, recebemos ordens para evacuar o corredor entre L'Outremange e Villaz-le-Bonneau. O dia amanhecia quando chegamos ao topo de uma colina na estrada para Harlanga. Aquela elevação era a fronteira com Luxemburgo. Lá, mais uma vez, fomos atacados por tanques americanos. Sofremos grandes perdas. Finalmente chegamos a Doncoles, a leste de Bastogne, à tarde. A unidade americana, encarregada de proteger a mesma área, o 137º Regimento de Infantaria, relatou sua própria versão do ato final da batalha. Apoiados por tanques e caça-tanques, avançamos em 10 de janeiro. Após 13 dias de combate, finalmente entramos em Villaz-le-Bonneau. Nosso ataque começou às 9h15 e às 14h já controlávamos 2 prédios na periferia da vila. Mais tarde, naquela tarde, toda a cidade foi tomada. Por volta do mesmo horário, veículos inimigos foram avistados recuando pela estrada de L'Outremange. A coluna foi atingida tanto por artilharia quanto por ataques aéreos. Nosso regimento sofreu pesadas baixas hoje. Restava tão pouco de Villaz-le-Bonneau que mal podia ser chamado de vila. Antes da batalha, havia apenas 15 casas. Em 10 de janeiro, quase nenhuma restava. Os americanos estimaram que mais de 6.000 projéteis de artilharia caíram na área somente no último dia de combate. O que antes era um assentamento rural tranquilo foi reduzido a escombros, terra revirada e pedras queimadas. Ao final da ofensiva das Ardenas, o mito da invencibilidade que cercava as divisões blindadas de elite da Alemanha finalmente foi destruído. O ataque pegou os aliados de surpresa, mas não se sustentou. As formações de vanguarda, especialmente o Kampfgruppe Peiper e os elementos blindados da 1ª Divisão Panzer da SS Leibstandarte, lutaram com habilidade e brutalidade, mas enfrentavam probabilidades impossíveis. O terreno, a falta de combustível, a superioridade aérea dos aliados e a resistência das divisões americanas de infantaria e blindados fizeram a ofensiva parar. O grupo de Peiper, que antes liderava o avanço, foi forçado a abandonar seus veículos e recuar a pé através da floresta e das linhas inimigas, deixando para trás dezenas de tanques King Tiger e Panther queimados, símbolos da última força ofensiva do Reich, agora fumegando na neve. As perdas foram impressionantes. As divisões Panzer da Waffen-SS, como Leibstandarte, das Reich e Hitlerjugend, sofreram baixas irrecuperáveis em pessoal e material bélico. Muitos dos tanques perdidos eram os últimos de seu tipo no oeste. Tripulantes veteranos forjados nas batalhas orientais de Kharkov, Kursk e Normandia agora jazem enterrados nos campos congelados da Bélgica. E embora os alemães tenham infligido pesadas perdas aos aliados, especialmente nos primeiros dias do ataque, o preço pago foi catastrófico. As poucas formações de elite sobreviventes jamais se recuperariam totalmente. Seriam empurrados de novo para o leste, defendendo inutilmente o Reich em colapso. Talvez o maior erro da campanha tenha sido estratégico, não tático. Hitler acreditava que um golpe decisivo dividiria os aliados e forçaria uma paz negociada, mas ignorava as reservas esgotadas da Alemanha e o poder de seus inimigos. As Ardenas se tornaram um cemitério, não apenas para tanques e soldados, mas para a última esperança da Alemanha de virar a guerra. As divisões que antes haviam surpreendido o mundo com seus ataques relâmpago, disciplina de ferro e habilidade de combate, agora eram sombras do que foram, exaustas, cercadas e condenadas a uma lenta retirada de volta ao coração de um império em chamas. No fim, a ofensiva das Ardenas representa não só um último surto de fúria, mas também um trágico monumento ao que acontece quando forças de elite são empregadas sem clareza estratégica e ao desespero que substitui a razão no campo de batalha. Se achou essa história interessante e quer conhecer mais capítulos esquecidos da Segunda Guerra Mundial,
Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Seu apoio ajuda a manter essas histórias vivas. Histórias de coragem, luta e a dura verdade da guerra. Valeu por assistir, até o próximo vídeo.